Começa agora, Podcast Cross. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast CROSP, um canal de comunicação do CROSP em que especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe e para a população em geral. No episódio de hoje, vamos falar sobre o uso das placas interoclusais, que são mais conhecidas como placas de bruxismo. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o cirurgião dentista, especialista e integrante da Câmara Técnica de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial do CROSP, Dr. Renato Malheiro Stempenwiski. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela oportunidade de falar com todos vocês. E vamos lá, vamos desenvolver esse tema tão importante. Perfeito, doutor. E já para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero que você explique, para os nossos ouvintes, de fato, o que são as disfunções temporomandibulares. Sim, isso é importante. As disfunções temporomandibulares reúnem uma série de patologias relacionadas à articulação temporomandibular e seus músculos mastigatórios. E está também inserida, aí sim, numa complexidade muito grande, muito maior, que é dentro da dor orofacial, onde nós, especialistas nesta área, temos que conhecer todas essas etiologias para um diagnóstico preciso, que é o mais importante para o nosso paciente, o correto diagnóstico antes do tratamento, né? E, doutor Renato, como a gente está falando sobre as disfunções temporomandibulares, um dos tratamentos são as placas interoclusais, né? Então, eu quero que você fale como elas ajudam no controle das disfunções temporomandibulares. Muito bom. As placas interoclusais ou dispositivos interoclusais, como hoje mais modernamente parece que a literatura vai preferir usar, eles possuem várias teorias de mecanismo de ação. Todas essas teorias, elas são baseadas em alguns artigos que, na verdade, foram melhorando seus desenhos de pesquisa para a gente ter mais certezas dos seus mecanismos de ação. Para se ter uma ideia, um dos mecanismos de ações mais aceitos atualmente é da consciência cognitiva. E isso é comprovado em vários artigos científicos comparativos, até placa placebo e assim por diante. A placa interoclusal, ela parece melhorar a consciência do paciente em relação a essa presença de um aparelho interoclusal na boca para ajudá-lo a diminuir os seus episódios de parafunção, de apertamento ou de bruxismo rítmico ou não rítmico. E esses artigos, inclusive, são comprovados mais modernamente com ressonância magnética funcional, onde consegue-se identificar no córtex cerebral a diminuição de atividade motora com o uso da placa. Então, apesar de que, até alguns anos atrás, a indicação da placa era para alterações oclusais, para também reposicionamento da articulação dentro da cavidade mandibular, parece que a comunidade científica melhor aceita, na verdade, é a de consciência cognitiva. Então, é um grande instrumento, importante instrumento, por isso a gente tem que evitar falar, fiz uma plaquinha, que parece que diminui a importância. Não, é um grande instrumento para auxiliar o paciente a controlar hábitos parafuncionais, que de apertamento, principalmente, ou de ranger, e isso faz sabidamente reduzir a sintomatologia, principalmente de dor e, consequentemente, do sofrimento do paciente. A gente trabalha com pacientes em sofrimento, principalmente de dor. Então, é um grande objetivo nosso, é uma grande missão nossa
diminuir o sofrimento. Volto a dizer, a placa aliada a outras modalidades de tratamento. Isso é muito importante deixar claro. Não vamos colocar exclusivamente na placa interocruzal, apesar de importante, só a ela a responsabilidade de o paciente melhorar, né? Isso tem que deixar muito claro. É importante, interessante você dizer isso também, né, doutor? Porque você já pontuou aqui 2 perguntas anteriores que a disfunção temporomandibular ela depende de um multifatores, né? É Não isso só mesmo, exatamente de uma multifatorial. coisa isolada. E aí, a gente Isso. falando sobre isso, eu queria que você exemplificasse, né, por favor, em quais os casos de bruxismo que a placa ela é indicada ou que a placa ela ajuda. Muito bem. Para a gente compreender onde a placa entra no controle do bruxismo, é interessante a gente separar o bruxismo do sono, que é o paciente dormindo, e dormindo ele exerce atividades motoras mandibulares, ou rítmicas, ou estáticas, né? Ou seja, ou rangendo ou apertando, esse é o bruxismo do sono, o paciente realiza dormindo, mas hoje em dia também se dá grande importância no bruxismo em vigília, que é o paciente acordado, né? Que também exerce movimentos ou tensões musculares acordado, só que muitas vezes ele não percebe, e a gente tem que tentar extrair isso na anamnese para conseguir fazer esse diagnóstico. O diagnóstico é complexo, eu não vou dizer que é fácil, todo clínico vai dizer que tem dificuldade para fazer esse diagnóstico, né? E a etiopatogenia é completamente diferente do bruxismo do sono e do bruxismo em vigília, apesar de que as consequências do bruxismo do sono e do bruxismo em vigília diz respeito à nossa especialidade de uma maneira muito importante, que é relacionado a fraturas de dente, a mobilidade de dente e restaurações, dores articulares e dores mandibulares. E dores dos músculos do sistema mastigatório. Então, principalmente no bruxismo do sono, a placa interocruzal, os dispositivos interocruzais, eles exercem um papel bastante importante, principalmente protetivo. Por quê? Porque a etiologia do bruxismo do sono é central. E a gente costuma, então, pontuar que as consequências são periféricas, acontecem nos dentes. Facetas de desgaste, fraturas propriamente dita de dente, de restaurações, até restaurações complexas de porcelana ou sobreimplantes, pode levar à fratura. Então, a placa interocruzal, ela protege estas estruturas e faz com que a presença dela na boca durante o sono também colabore na tentativa, então, de minimizar as ações deletérias do bruxismo. Isso é o mais importante. Por isso que também, dentre as várias nomenclaturas que se encontram na literatura, placa de Michigan, placa estabilizadora, dispositivos interoclusais, aparelhos oclusais, se fala muito popularmente em placa de bruxismo. Então, é muito comum, quando o colega vai solicitar, por exemplo, um laboratório de prótese, na lista lá de serviços do laboratório constar placas de bruxismo. Apesar disso, a gente precisa exigir, vamos dizer assim, certas características da placa para ela se tornar um instrumento seguro, porque é importante dizer que a nossa especialidade, ela usa com bastante sucesso, por sinal, tratamentos não invasivos e tratamentos reversíveis. São os de melhor resultado, e a placa se insere muito bem nisso. Ela é reversível e não invasiva, mas ela tem que ser segura para o paciente. E uma placa segura
e eficiente, ela tem certas características. Cobertura total dos dentes, contatos bilaterais simultâneos e de mesma intensidade. E isso nos traz segurança e uma eficiência melhor para o controle, principalmente da sintomatologia que o paciente apresenta. Não é? Perfeito, doutor. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui também, como você estava falando sobre a questão que ela protege das fraturas, e aí você já tinha mencionado alguns outros sintomas, né, que tanto o apertamento ou o ranger dos dentes eles podem causar. Nesse caso, a placa ela também vai ajudar ou vai auxiliar o paciente na retração da gengiva ou é mais especificamente para a questão do ranger dos Sim, dentes e evitar a sim. fratura? Sim, essas parafunções orais, elas comprometem várias questões, né? Principalmente nas lesões de abfracções que a gente conhece no colo dos dentes, né? Que são lesões não cariosas, muito ligadas a forças oclusais, e também esses apertamentos persistentes e frequentes podem trazer também comprometimentos periodontais. Então, é muito comum até o especialista periodontista solicitar a confecção de uma placa interoclusal para equilíbrio das forças oclusais, para proteção periodontal também. É uma das indicações da placa. Existem várias indicações, até fora do âmbito da disfunção, e até restabelecimentos de dimensão vertical, no caso de reabilitações orais, e assim por diante, né? E eu não sei se cabe, neste momento aí da sua pergunta, que hoje em dia, com a era digital da odontologia, a gente vê um crescimento muito grande de confecções de placa. Por quê? Entre aspas, se facilitou a parte clínica de confecção de uma placa, onde você não precisa mais nem moldar, né? Com os scanners intraorais, facilitou muito a confecção, que é digitalizar, fazer a tomada da relação maxilomandibular e enviar o arquivo digital para um laboratório fazer. E acredita-se que com isso até o crescimento do número de placas interoclusais tenha crescido muito, né? Estima-se que nos Estados Unidos, que tem números mais fáceis de acessar, por volta de 30 a 40 milhões de placas interoclusais por ano, né? E aqui no Brasil, com a introdução da era digital, também cresceu muito. Mas volto a dizer da importância do uso da placa como instrumento terapêutico, onde o diagnóstico do que o paciente tem é muito importante antes de introduzir um tratamento, que a placa interoclusal né? Ótimo, doutor. E aí, como a gente está falando desse tratamento, eu queria que você falasse quais são os mecanismos de ações das placas, né? E como que elas agem. Então, existem algumas teorias onde tenta se explicar, afinal de contas, como elas agem. Essa pergunta é boa porque eu costumo dizer o seguinte, né? Quando o profissional fala para o paciente assim, olha, você precisa de usar um dispositivo interoclusal, o paciente, com todo o direito que ele tem, ele fala, mas por que, doutor? Como ele vai me ajudar? E que diz respeito ao mecanismo de ação. Então, antigamente, surgiu a primeira teoria, que era uma tentativa de mudar o posicionamento articular dentro da cavidade articular do côndilo, né, da cabeça da mandíbula, mais modernamente dizendo, que alterando essa posição, a gente poderia encontrar uma posição mais que trouxesse saúde para esse paciente. Essa teoria, com o passar dos anos, ela foi deixando de ser corroborada. Assim como dizer que a placa alteraria a dimensão vertical, que é um fato de oclusão,
e com isso traria a melhora. E essa teoria também, em estudos comparativos, com desenhos de pesquisa melhor elaborados, foram caindo. E, na verdade, hoje em dia, quando surgiram os artigos científicos onde a placa interoclusal com cobertura total de todos os dentes comparava-se com outros grupos de estudo, até com placas sem cobertura oclusal, placas placebo, por exemplo, viram que nos grupos estudados a melhora era comparável, era muito parecido. Então, a gente passa a realmente acreditar que, além dessa questão cognitiva, comportamental, e somado até um efeito placebo, porque a gente sabe que todo tipo de tratamento tem efeito placebo, qualquer um deles, é o que mais sustenta o fato de que o mecanismo de ação dela, ou seja, acha-se que é um importante, sim, instrumento terapêutico que vai auxiliar o paciente a controlar os seus hábitos deletérios para o músculo e a articulação, né? Então seria esse, ou talvez, o que a literatura mostre como mais aceitável do mecanismo de ação. Por incrível que pareça, eu sei que muitos, até colegas, às vezes ficam surpresos com essa colocação. Por quê? Porque durante décadas da odontologia deu-se muita importância a aspectos oclusais e alterações oclusais feitas por nós, cirurgiões dentistas, com vistas a tratamento da disfunção temporomandibular. E, na verdade, esses artigos, se a gente analisar cronologicamente a parte histórica dessa questão, a gente percebe que, na verdade, não era bem assim, porque os artigos antigos eles não levavam em consideração as parafunções orais e todas as outras questões emocionais, diga-se de passagem, muito importante aqui, principalmente no bruxismo em vigília, essas questões emocionais, questões genéticas, questões hormonais e comorbidades. Esses artigos antigos só davam a importância a aspectos oclusais. Então, quando todos esses fatores começam a ser contemplados nos artigos científicos, a gente começa a ver que o papel da placa interoclusal é muito mais relacionado a uma mudança comportamental do que uma mudança oclusal. Então, a gente passou a ter menos invasivo, com tratamentos reversíveis, em detrimento do que se fazia antigamente, que eram grandes alterações oclusais, com próteses, mudança de posição mandibular e assim por diante. Perfeito. E, doutora, e a gente falando sobre disfunção temporomandibular, né, as DTMs, como que as placas interoclusais, como na verdade não, elas vão ter uma função aí também de amenizar essas dores nas articulações, essas dores musculares? Sim, sim, elas fazem parte do nosso arsenal, eu costumo dizer, né? Que é um verdadeiro arsenal de opções terapêuticas, onde se inclui exercícios mandibulares, termoterapia, aplicação também do frio, né? Do gelo, do laser, né? Todas essas modalidades, daí o paciente pergunta assim, às vezes, o que é que vai me fazer melhorar? Na verdade, é um conjunto de modalidades terapêuticas que vai fazer melhorar, né? Mas, com certeza, a placa interoclusal, ela ajuda muito na dor muscular, muito. Tem
tem situações onde o paciente ele consegue ter consciência do apertamento e controle durante o dia, ele faz os exercícios, ele aplica o calor ou o frio conforme o profissional recomenda, o laser, mas com a introdução da placa parece que pode dar um salto na melhora desse paciente. E eu digo melhora, não sei se você percebe, em nenhum momento eu falei em cura, né? Mas a gente fala em melhora, a gente fala em controle, a gente fala em reabilitação. Esse paciente pode ser reabilitado e melhorar a qualidade de vida, por sinal. Esse também é importante na nossa especialidade, e diminuindo a dor, como um fator muito importante, e as funções mandibulares. Ele volta a mastigar sem dor, a falar sem dor, e usar todo o sistema estomatognático com uma dor bem mais controlada e, consequentemente, melhora a qualidade de vida dele. Perfeito, doutor. E é muito bom, né? Porque quem realmente convive com problemas na DTM, que tem as dores mandibulares, sabe o quão difícil é no dia a dia, né? Até quando você está parado, ou seja, para comer ou para alguma outra atividade. Sim, Então e é uma é bem importante complicado. missão do especialista, é uma importante missão você diminuir sofrimento, né? E eu gostaria também aqui de frisar, se é que cabe nesse tema, que cada paciente é um paciente. Cada estratégia de tratamento serve para aquele paciente. E a cada consulta de retorno, que eu chamo de reavaliação, por isso esse nome, o paciente tem que ser reavaliado para ver se alguma estratégia precisa ser alterada para que ele melhore. Então, não tem um protocolo de tratamento igual para todo mundo, e sim individualizado. Boa. E, doutor, as placas, elas têm alguma contraindicação? Então, essa pergunta é muito boa. Ela é um instrumento de tratamento seguro e com pouquíssimas contraindicações. Existem algumas situações de paciente com apneia de sono, isso é relatado na literatura até, mas é um detalhe, onde a placa intraoclusal pode fazer a posição mandibular dele, assumir uma situação onde ele pode piorar da apneia. Então, esse paciente tem que sempre ser visto com cuidado, mas, em geral, ela não tem contraindicação, ela passa, quando o paciente nunca usou placa, e você instala a placa e dá todas as orientações ao paciente, ele passa por uma curva de adaptação. Da maneira que hoje ela é feita, essa curva de adaptação, eu diria que é tranquila, que é rápida, e ele logo consegue, então, fazer uso conforme o profissional recomenda. Então, não tem grandes preocupações não com a indicação da placa. É tranquilo. Boa. E, doutor, quando a gente fala dos cirurgiões dentistas protesistas, né, que estão mais ali especializados nas próteses, eles também podem fazer a indicação do uso dessas placas? Elas também são úteis para eles? E se sim, quais são os casos? Então, aliás, os protesistas, normalmente, eles utilizam a placa no seu dia a dia. Por exemplo, um uso que é muito frequente é você, quando o paciente vai fazer uma reabilitação oral extensa e é diagnosticado uma perda de dimensão vertical, a placa interoclusal pode ser utilizada para o restabelecimento dessa dimensão. Então, ela faria parte até do diagnóstico, né, prévio à reabilitação, até prévio a restaurações temporárias e, com certeza, as definitivas. E também, então, isso é prévio prótese, né? Antes da prótese. E também é muito frequente e muito bem indicado, ao término
de uma reabilitação protética, não importa a dimensão da reabilitação, o paciente também ser beneficiado com a confecção de uma nova placa protetora, né? Não só de músculo, articulação, como das restaurações, desgastes e fraturas dessa prótese que o paciente passou a usar. Então, na área da prótese, ela também é muito útil, tanto como diagnóstico, como pós-tratamento protético, e muito bem indicada, viu? É assim. Mesmo com implantes também. O implantodontista acaba também se beneficiando. Boa, doutor. E como a gente estava falando dessa questão digital também, com a chegada, né, do digital para facilitar aí em todas as áreas, tem placa interoclusal digital também? Ela tem espaço nesse contexto? Sim, Como está sim, essa evolução? sim. Não, a gente não pode dizer que a placa digital ela seja, entre aspas, ela tem um efeito melhor que uma placa convencional de resina acrílica prensada. Não. Mas realmente facilitou o processo e deu mais conforto ao paciente poder digitalizar. E hoje em dia já temos inúmeras opções de material de placa digital, né? Elas podem ser impressas, por um lado, ou elas podem ser fresadas, por outro lado, né? Isso é uma opção do dentista e do técnico laboratorial, mas o efeito, vamos dizer assim, é o mesmo, é o mesmo. Isso é uma opção de cada um, de forma que ao digitalizar arco superior e inferior, relação maxilomandibular e enviar o arquivo, ou se o colega faz no próprio consultório, hoje em dia é mais, vamos dizer assim, o custo é menor, é ter uma impressora, não uma fresadora, pode imprimir uma placa, e existem inúmeros fabricantes da resina própria para a placa interoclusal, inclusive, né? Não é nenhum tipo de adaptação. E realmente é uma realidade e funciona muito bem, tem uma justeza de estabilidade e retenção, que é muito importante, por sinal, muito grande, né? E você diminui horas clínicas de ajustes com o devido tamanho e precisão, né? Então, isso foi um ganho para essa modalidade terapêutica, com certeza, muito útil. Perfeito, doutor. E aí é bom que a gente consegue reforçar nesse sentido também, né, a importância das consultas regulares com os cirurgiões dentistas, Com até, né, certeza, quando o paciente ele sente alguma diferença ali ou com sente certeza. alguma dor. Com certeza. Independentemente da maneira que a placa é confeccionada, o paciente tem que ser acompanhado. Ele tem que ser acompanhado, inclusive pelos ajustes na própria placa, apesar do paciente, a gente recomendar que o paciente não, ao inserir a placa na boca, ele não cerre os dentes, não fique ocluído com os dentes antagonistas na placa, muito pelo contrário, que ele desencoste seus dentes, né? A importância disso é muito grande. Por quê? Os dentes encostados ou os dentes encostados na placa ativam musculaturas elevadoras da mandíbula. Então, a gente pede ao paciente, tanto na dentição natural, no seu dia a dia, quanto com o uso da placa, para ele desencostar os dentes. E isso no bruxismo e vigília, então, é importantíssimo, de prestar atenção na própria boca. Existem vários dispositivos para ajudá-lo até a manter os dentes desencostados, a lembrá-lo de desencostar. E, inclusive, dispositivos eletrônicos, como aplicativos de celular, para ajudá-lo a desencostar. Isso é muito importante para a melhora do paciente, né? Existe uma maneira, vamos dizer assim, correta de usar a placa interoclusal, o dispositivo interoclusal. Perfeito, doutor. Doutor, o nosso bate-papo ele já chegou ao fim. Eu já quero te deixar à vontade para que você faça suas considerações finais e já se despeça do nosso público. Muito obrigado pela oportunidade, eu espero ter atingido o objetivo, e queria também lembrar e agradecer
a nossa Câmara Técnica por ter sugerido o meu nome, em nome da doutora Maria de Lourdes Rodrigues Acurinti, que é a nossa presidente da Câmara Técnica. Eu agradeço muito a participação minha e sempre lembrando, primeiro o diagnóstico, depois o tratamento. Então, apesar da facilidade da confecção da placa, via digital principalmente, não vamos colocar algo na cavidade oral do paciente sem ter a certeza do que ele tem. Porque, desta maneira, com o diagnóstico correto e o tratamento com evidência científica, é que a gente vai garantir a melhora para o paciente. Né? É nossa responsabilidade, é nossa obrigação, é o nosso dever. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor. A gente que agradece a sua participação em trazer todas essas informações, né? E falar um pouco mais sobre esse assunto, que ele é importante e que faz sentido, que está no dia a dia, tanto do cirurgião dentista quanto do paciente também. Então, a gente que agradece mais uma vez a sua Eu que participação aqui no agradeço, podcast. Ailton. Muito obrigado, Obrigado. viu? E esse foi mais um episódio do podcast do CROSP. Lembrando que pelo site oficial do Conselho, pelo www.crosp.org.br, você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais com o @CROSPOficial, no Instagram e no Facebook. E lembre-se também de conferir o canal TV CROSP no YouTube para mais conteúdos sobre odontologia. Ficamos por aqui e até a próxima. Você ouviu Podcast CROSP.